Então, vamos retomar o que nós estávamos falando na aula passada. Sempre tem esses lapsos de memória, né? Vocês já perceberam isso? Alguém arrisca? Alguém não arrisca? A gente estava falando sobre renda fixa e, se eu não me engano, a gente parou na letra de crédito imobiliário. Isso, a gente ia entrar na letra de crédito imobiliário, né? A gente passou pela poupança, a gente sabe, a gente conhece que é o investimento mais utilizado ainda no Brasil. A gente falou do CDB, tudo de maneira bem resumida, né? Porque são muito particulares, tirando a poupança, que tem uma regra geral, os CDBs têm remunerações particulares, cada instituição remunera de acordo com a sua política, né? E agora a gente vai entrar na letra de crédito imobiliário. Opa, botão errado. Então a gente vai continuar, vai falar mais algumas opções de renda fixa, e depois a gente vai para a renda variável. É até uma pena que a turma não está aí, porque tem um trabalho de renda variável que eu vou passar para vocês. Mas a gente vai até o final ver, de repente aparece mais gente. Então, o que é a letra de câmbio imobiliário? Ele é um instrumento de captação que pode ser emitido por instituições que têm autorização do Banco Central, então é obrigatória a autorização, e o objetivo dessa letra de crédito imobiliário é o financiamento do setor imobiliário. Então, ele tem um propósito específico, que não é simplesmente a captação pura do recurso. Ele tem a captação com uma destinação específica. E os créditos imobiliários são, em geral, garantidos ou por hipoteca, algo que a gente sabe que não é tão comum aqui no Brasil, ou por alienação fiduciária de imóveis. Então, aí a gente já tem um pouco mais de operações, essa parte de alienação fiduciária. Qual o risco da letra de crédito imobiliário? Existe risco? Tem. A gente sabe que até a poupança tem risco. Opa, achei pegar meu marca-texto aqui. Então, o risco vai estar atrelado a quem? Ao emissor com garantias reais do imóvel financiado com os recursos da letra de crédito imobiliário. Professor, não entendi. Como assim? Emissor com as garantias reais dos imóveis? Seria quem contrai esses financiamentos para o setor imobiliário. Exemplo, quem financia o imóvel, ou que aconteceu lá em 2008 com as hipotecas nos Estados Unidos. A gente teve um boom de inadimplência hipotecária. Isso vai influenciando em vários setores, e um do setor aqui no Brasil que seria influenciado num caso semelhante seria os títulos de letra de crédito imobiliário. Porém, nem tudo está perdido, porque ele é um título garantido pelo FGC. Então, existe a garantia do Fundo Garantidor de Crédito no Banco Central para títulos de letra de crédito imobiliário. Vocês conhecem esse Fundo Garantidor de Créditos? Eu já ouvi falar, professor, mas saber... Você já falou pra mim, mas não me lembro. Dentro do Banco Central existe uma reserva. Toda instituição que vai
buscar autorização de funcionamento, é obrigado a fazer um depósito compulsório. O Samuel chegou. Será que ele está nessa disciplina? Vocês já conferiram com ele? Boa noite, Samuel. Não sei, professor. Aproveita que ele está na aula e pergunta. Está na disciplina, Samuel? Tem certeza? Porque ele entrou só de corpo presente, né? Então, esse depósito compulsório, ele serve justamente como uma garantia. Porém, é uma garantia limitada. Como funciona? Agora me deu branco se é 200 ou 250 mil de garantia por CPF em uma instituição. Então. Boa noite, Samuel. Conferiu se você está nessa disciplina? Já te contaram, professor? Putz, mas eu não escavo de nada, né? Já na quarta-feira já tinham espalhado, ó. Misericórdia. Ô, professor, e eu fiz aquela primeira atividade tua, daí eu, né, terminei, falei, não, tô no capricho isso daqui já, né, vou fazer a outra, já deixar pronto, né, e eu, olhava o celular, olhava, nada da tua disciplina. Eu falei, mas que diabo, será que eu não tô nessa disciplina de novo? Daí peguei meu bagulho que vem, tipo, todas as matérias que eu passei da outra faculdade lá, e olhei assim, contabilidade e custos, média, aprovado. Falei, até de brincadeira comigo. Já fez, por isso estava achando fácil, então, a matéria. Deve ser por isso. Mas foi bom, porque daí eu entendi o que é custo variável lá, mas eu vou continuar indo, professor, vou te incomodar lá. Pode ir, fica tranquilo. O bom é que daí não tem preocupação com prova. Aprende né? só para aprender, assim, para levar o conhecimento a mais. Bem isso. É uma E é uma disciplina que o conhecimento é bom. De contabilidade, né? Você poder estimar certinho o custo, né, de cada material é muito interessante. É um furo muito grande que a gente tem, né, no meio empresarial. Muita gente não trabalha com aquilo. Tem até aqueles custos que a gente acaba não levando em consideração na hora de estimar o valor do produto, né? E assim, você tendo uma aula assim já te ajuda a ter uma orientação, né? Uma base assim do que você pode fazer. Até a gente já tem um exercício que já começa a trazer essa pincelada aí. Então, voltando. O título ou a letra de crédito imobiliário, então, ele é um título coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso traz uma certa segurança para o investidor, né? Então, de repente, a instituição quebra, você vai conseguir recuperar um pouco dos valores. A remuneração aplicada no mercado, a gente encontra tanto pré-fixada quanto pós-fixada. Aí eu não lembro o que é pré-fixado e o que é pós-fixada. Alguém me ajude? Pré-fixada é que você tem o valor já estabelecido no ato da compra do título. Pós-fixada você tem uma base, mas ela só é fixada depois que você for pegar e sacar o valor. Isso mesmo. Boa noite, Damião. Então, no pré-fixado, a gente já conhece a remuneração. No pós-fixado, a gente conhece a regra de remuneração, mas tem algum fator ali que não permite a gente conhecer a efetiva remuneração. Liquidez. Aqui assusta um pouco os investidores do perfil brasileiro, né, infelizmente. Ele é o tipo de investimento que a gente só consegue após uma data de vencimento ou uma data de carência. Então, a gente sempre vai ter que aguardar um determinado tempo, vai depender de cada instituição, para poder efetuar o resgate. Professor, então quer dizer que eu não posso de maneira nenhuma resgatar antes? Pode. Porém,
As multas contratuais que acabam incidindo sobre esse resgate antecipado tornam daí um investimento completamente inatrativo, né? E, geralmente, esses produtos variam ali entre 90 dias a 4 anos de investimento. Então, ali investimentos de curto até médio, comecinho do longo prazo. Não são tributados por imposto de renda, mas ele é tributado pelo IOF. Puxa, então quer dizer que se eu resgatar antes, além de ter a penalização contratual, ainda vou pagar IOF se for antes de 30 dias? Vai. Mas por que será que ele é isento do imposto de renda? Que é o que mais pesa no bolso, né, para investimentos. Para pegar e estimular você a investir em alguma coisa. Não sei do que depende se seria essa remuneração ali, não sei sobre qual produto a gente está falando, mas dependendo do produto é para estimular o investidor a aplicar dinheiro. A colocar o dinheiro. E por que o governo incentiva nesse tipo de letra de crédito? É para imobiliário? Isso, é uma movimentação de uma forma de você fomentar o setor imobiliário, que é um setor que envolve política pública, né? A gente tem políticas de financiamento imobiliário, desenvolvimento imobiliário, né? Políticas de habitação, e é uma forma de fomentar ainda mais. Estimular a economia, né? Isso mesmo. Tirar o capital e tal. Aí a gente tem uma outra letra de crédito de outro setor que o governo incentiva, a letra de crédito do agronegócio. Então, também emitido por instituição financeira, tem que estar vinculado ao Banco Central, e esse título daí vai estar relacionado ou vinculado a direitos de crédito com objetivo de captação de recurso para a cadeia do agronegócio. Financiar o agronegócio. O risco dele também é atrelado ao emissor das garantias reais. Então, o pessoal que faz empréstimo para o agronegócio vai ser o fator gerador de risco. Não a pessoa que faz o empréstimo, né? Mas se ele deixa de receber esses recursos do agronegócio, provavelmente ele vai ter problemas na liquidação da letra de crédito. Ele, no meu ponto de vista, ele é mais difícil da gente encontrar para negociação do que o crédito imobiliário. O crédito imobiliário está um pouco mais fácil. O do agronegócio é um pouco mais difícil. Tive problemas com ele. Ele também é outro título coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, posso investir. Vou ter uma determinada segurança nesse investimento. E a remuneração? Em geral, possuem também remuneração pré-fixada ou pós-fixada. Vai depender da instituição que está ofertando essa letra de crédito. E ele é um pouco mais rigoroso em termos de liquidez. Porque ele é de resgate em data de vencimento, não em período de carência. Então se eu comprar um título com vencimento daqui 4 anos, eu só vou conseguir a remuneração líquida desse título no vencimento. Resgate antes, eu tenho penalizações. Tranquilo? Então, em termos de quem procura liquidez, quem é melhor? Crédito imobiliário ou crédito do agronegócio? Imobiliário.
Quem procura liquidez é o imobiliário. Ah, professor, então o que vai me fazer buscar o crédito do agronegócio e não o imobiliário? Como ele tem essa peculiaridade, ele paga mais. Não dá para mim fazer com esse do agronegócio que nem eu faço com o título, título público. Tipo assim, eu fiquei 2 anos nos meus 4, só que eu não quero mais ele. Eu vou colocar no mercado e vender ele. Não. Eu tenho que ficar comigo mesmo. Uhum. Seria, você disse, como se fosse o mercado secundário, né, do título de tesouros. Não, não pode. Comercializar ele com outra pessoa, sei lá. Não. Então, ele é um pouquinho mais problemático em termos de liquidez, só que ele oferece remuneração melhor. Aí vai da análise do investidor do que ele precisa. Se ele precisa do dinheiro ou se ele tem algum receio de precisar desse dinheiro, melhor pensar no imobiliário. Ah, não. Eu tenho total garantia que eu vou ficar até o fim do contrato, até o fim de vigência. Aí é melhor até já pensar no agronegócio. E ele também é um título isento de imposto de renda. Por quê? Fomentar a atividade do agronegócio, que também é política pública, né? Se vocês olharem essas isenções para investimentos, elas têm relação com o desenvolvimento de políticas públicas. Aí a gente tem letra financeira. Esse daqui é um pouquinho mais arriscado. Então, são títulos de captação de recurso exclusivo das instituições financeiras. Então, é um instrumento de longo prazo e com liquidez somente no vencimento da aplicação. Já começou um probleminha aqui, né? E a letra financeira pode ser registrada tanto por banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, desenvolvimento, sociedade de crédito, sociedade de financiamento, caixa econômica, companhia hipotecária, sociedade de crédito imobiliário e banco de desenvolvimento econômico e social. É muita gente que pode emitir, né? Bem mais do que os outros. Aqui não pega somente os bancos ou as instituições registradas no Banco Central. E ele, no geral, né, tem um investimento mínimo bem alto. Ou ele é de 150 mil ou de 300 mil. Ah, que bom, né? Quem não tem aí 300 mil sobrando? Ah, vou investir. Ou tenho 150 mil, vou investir. Então, ele é um título bem exigente. E o risco associado aí vai estar vinculado à solidez dessa instituição financeira que está pegando esse crédito. Então, relação à volatilidade do mercado, relação à taxa de juros, variação de taxa de juros, oferta e demanda de recurso, vai interferir na possibilidade de pagamento. Então, títulos a letra financeira, qual será que é a melhor instituição para buscar o crédito? Ou para a gente buscar essa aplicação, desculpa. Mercado de ações? Não, né? Não. Eu digo que tipo de instituição, se vocês fossem buscar, eu buscaria uma instituição de porte maior. Itaú? Um Itaú, uma Caixa Econômica, instituições com segurança financeira. Não é um valor muito baixo para se aplicar, né? Não é um valor baixo e é um mercado que traz riscos para quem está emitindo, né? Apesar que a gente não vê tanto
Ah, o banco quebrou. Mas existe risco. A história prova que banco quebra também, né? E esse é o grande problema que eu falei do risco. Não existe garantia estabelecida no mercado. Então, vocês compraram letra financeira, não esperem garantia do fundo garantidor de crédito. Imobiliário tem, agronegócio tem. Letra financeira não. Aí a gente começa a entender por que uma instituição consolidada traz um pouco mais de segurança para esse investimento, né? E a remuneração? Então, a remuneração pode ser por taxa de juros pré-fixada ou por um determinado índice de preços. E a vantagem aqui é que ele também admite pagamentos periódicos de juros. Como assim, professor? Não sei se vocês já ouviram esse termo, pagamento de cupons de juros. Você pega ele a cada um prazo determinado? A cada 6 meses você vai recebendo uma parcelinha dos juros que você tem direito. Então, não são todas as letras financeiras que têm essa opção, mas existe essa possibilidade no mercado. Então, você pode comprar com pagamento de cupons ou sem pagamento de cupons. Ele até daí se assemelha um pouco ao Tesouro Direto. O Tesouro Direto a gente tem essa opção, né? Com cupons e sem cupons. Então, a cada 180 dias eu recebo uma parcelinha de juros. Isso dá uma remuneração periódica para esse investidor. E até porque também a gente não está falando de 1.000, 2.000 reais de investimento, né? 150 mil já vai render uns pouquinhos. Esse daqui, esse que o professor está apresentando agora, ele é um juro composto, ele? Ele é de juro composto. Então, para mim, não compensa pegar, né, com esses 6 meses, né? Depende muito de caso a caso, né? Isso, vai depender de cada caso. Se eu quero garantir uma remuneração periódica, às vezes eu quero ter, às vezes eu tenho essa necessidade, vale a pena. Se eu não preciso, pega sem cupom. Para quem quer ter Porque daí... quem nem diz, quer viver do investimento, melhor pegar com o cupom daí, porque ele vai ter uma base para ele ter um dinheiro sempre. Você vai ter periodicamente esse rendimento. Então, tem os dois cenários. Para falar sempre qual que é melhor, vai depender do investidor em si, qual a necessidade dele, mas em termos de remuneração final, os 100 cupons vai ganhar mais, né? Porque você vai capitalizar um valor maior por mais tempo. Vai ficar rendendo cada aplicação, né? Cada rentabilidade da aplicação vai render cada vez mais. Uhum. Então é bem mais vantajoso, né? Prazo mínimo. Aqui é mínimo mesmo. 2 anos. Sendo vedado o resgate total ou parcial antes do vencimento. Olha aqui. Tem que estar muito sem necessidade de dinheiro para você colocar um recurso que você não vai resgatar antes desse prazo. Ah, nem pagando multa? Não. Problemático, né? E você pode até reaver seu dinheiro antes desse tempo, em caso de recompra. A instituição quer recomprar esse título para diminuir o seu passivo, né? Ele só pode comprar até 5% desses títulos emitidos, não mais do que isso. Então, a chance de você resgatar teu dinheiro antes dos 2 anos é bem difícil. Até porque é muito raro eles fazerem a recompra, não é uma opção muito grande. E ele daí é tributado pelo imposto de renda.
E a gente costuma falar que ele é isento do IOF. Por que ele é isento do IOF? Olha o prazo. Porque o IOF não é nos 30 dias só? Isso. Primeiro 30 dias tem alíquota, depois vira alíquota zero. Então, não tem cobrança de IOF nesse caso. O governo isentou o IOF justamente por não poder resgatar antes. Os outros dois têm o IOF, os outros dois não, né? O imobiliário tem o IOF, porque você pode resgatar antes quebrando cláusula. Aqui não. Então ele é uma boa opção para quem não precisa do dinheiro. Se a pessoa for professor, ela vai só conhecer na teoria, né? Porque 150 mil para investir é muita grana, né? Pelo menos ainda não é a minha realidade. Aí, além das letras de crédito, a gente tem os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. Então, também são títulos de renda fixa de longo prazo e eles são emitidos exclusivamente por companhias securitizadoras. Como assim? São lastros de crédito. Então, eles servem como um lastro de um empreendimento imobiliário de natureza distinta que pagam juros ao investidor, no caso dos certificados recebíveis imobiliários, ou vinculados a direitos de crédito do negócio entre produtores rurais ou cooperativas, né? E terceiros. Aí a gente tem a figura do certificado de recebíveis do agronegócio. Então, não é coberto por garantia, então outro que foge da linha do fundo garantidor de crédito, e daí também tem remuneração atrelada à inflação, mais um ganho real. É o comum, e geralmente fixado a DI, mas também existem opções pré-fixadas. Qual será que é melhor? Qual será que é pior? Pré-fixado ou a inflação mais um percentual real? Depende muito do cenário econômico que você está querendo ficar o dinheiro. Isso mesmo, Samuel. Vai depender muito de qual cenário econômico a gente está vivenciando. Então, cenários onde a gente tem inflação alta, a tendência é que o título que remunerar a inflação mais alguma taxa ele seja mais vantajoso. Períodos de inflação baixa, a tendência é que o pré-fixado ele supere essa expectativa. Mas, claro, também vai depender de análise, inclusive daí do conhecimento do cenário econômico que a gente vivencia, né? E caso o investidor queira resgatar antes, ele não pode, ele pode vender. Aí entra como mercado secundário, que o Samuel estava comentando agora há pouco. Então, eu não posso resgatar, mas eu posso negociar entre outros investidores. Ele vira uma espécie quase como uma ação, né? Só que é um certificado de recebimento, de recebíveis. Professor, eu nunca entendi muito bem esse mercado funcionário na parte de, pô, eu vou vender o meu título aqui, só que eu já fiquei ele com ele na minha mão, ficou 1 ano já. Eu tenho os juros de 1 ano dele. Eu vou comprar do cara que vai comprar de mim esse 1 ano de juros, já que tá corrido em cima ali, eu só vou vender só o título e pegar só o meu dinheiro de volta. Mais ou menos. Mas ele não compensa. Ele vai se assemelhar a uma ação. Como assim, professor? O meu título tem o valor de face de, vamos supor, R$10. Então, ali é o que está no título. Foi o valor que o Samuel pagou lá quando comprou.
Um ano depois ele não quer mais, quer pegar o dinheiro de volta. Ele vai colocar esse título à disposição no mercado. E vai estar sujeito ao preço de quem compra. Então, de repente, um título com as mesmas características, vamos supor, vencimento em 2024, com remuneração do IPCA mais 3%. Quem está negociando esse tipo de título está aceitando pagar R$12. Pode ser que a remuneração já esteja em 13, 14. Mas você não vai perder a diferença do 10 para esse 14. Pode ser que você perca ali do 11 para o 14. Ou às vezes você pode até ganhar mais. Não sei se deu para entender, Simão? Sim, mais ou menos. O cara que for comprar meu título, ele vai ver o valor que ele quer integrar. Se ele tiver esperança que tipo, o IPCA vai subir bastante, ele vai querer comprar por um valor bom. Agora, se ele não tiver muita certeza, ele pode oferecer até R$8 do meu, que está custando 10, porque ele acha que é o valor necessário para aquele título. Aí se assemelha muito à negociação de bolsa de valores. É uma oferta, é uma negociação de compra e venda de título. Só que, claro, é um monte de gente querendo comprar e um monte de gente querendo vender. Isso gera um monte de negociação e a oscilação de valores do título nesse mercado. Então, esses certificados de recebíveis também é possível de venda no mercado secundário, tá? Só que daí fica sujeito à oferta e demanda, preço, a garantia de venda vai estar tudo relacionado a essa demanda de mercado. O que é melhor para mim, professor? Comprar no mercado secundário ou comprar direto o título já? É o título. Direto o título já? Uhum. Geralmente, quando ele começa a ter rendimento, a maioria dos títulos já tem um pouco de ágio nessa negociação. Mas aí volta a figura de se assemelhar ao mercado de ações. Pode ter fatores que façam oscilar muito. Aí você tem que estar acompanhando muito esses fatores de alteração de preço. Por isso que daí as aulas de renda variável são mais legais, né? Porque a gente começa a entender um pouquinho toda essa maluquice de oscilação de preço e de oferta. Eu tava dando uma olhada lá, professor, falando em renda variável. Não compensa muito mesmo. Tipo assim, não tinha olhado ainda quanto que tava a renda a fixa lá no banco. Lá. Não tinha olhado. Eu só gosto dela por causa que eu não perco nada. Então, daí eu Segurança. tava olhando, a rentabilidade dela tá 0,94. E se eu for, ele tá, tipo, muito baixa. O CDB do banco lá tá, tipo isso, o melhorzinho que tem, 0,94. A LCI, LCA, alguma coisa assim, tá 0,97, 0,98, alguma coisa assim. Tá, é quase nada, né? Eu tava fazendo uma aplicação de R$10.000 lá. O cara ia ganhar 100 de juro por mês. Mas o mercado, o renda variável, ele é muito bacana para quem consegue fazer esse acompanhamento constante do mercado. Aí a chance de você ganhar dinheiro é razoável, né? Também não é garantia. Mas se você não quer acompanhar o mercado, não tem tempo, eu ia pro renda fixa, que é mais seguro, igual você falou, Samuel. E esses certificados de recebíveis também são isentos de IR. Porque movimentar o setor imobiliário e movimentar o setor do agronegócios. Mais uma forma desse fomento de mercado, né? Aqui é um título daí um pouco menos conhecido, mas não deixa de ser legal. As debêntures. O que são as debêntures? Títulos mobiliários de crédito emitidos por empresas, aí saem das instituições financeiras,
com objetivo de captação de recursos de médio e de longo prazo. Então, ele também foge do fundo garantidor de crédito. Aí a regra de garantia vai depender de cada empresa. Ela vai efetuar ou ofertar itens em garantia ou vai ser sem garantia. Aí, quando eu vou comprar minha debêntures, eu tenho que olhar bem qual as regras dessa debêntures, para saber se eu vou ter alguma espécie de garantia ou não. Dependendo da empresa, é um negócio muito arriscado isso daí, né, professor? Por causa que, se você for... Eu nunca parei para olhar, mas na Bolsa de Valores deve ter centenas de milhares de empresas lá dentro. Lá. Daí você pegar uma empresa muito fraquinha, ela pode estar querendo começar ainda a emitir isso daí só para começar a obter recurso, né, para poder se estruturar. Até você poder receber isso, se receber, né? Se receber. Então, tem que olhar bem quem é o emissor, conhecer essa empresa para saber, poxa, eu estou entrando numa negociação boa ou estou entrando numa fria. Então, o risco do crédito sempre vai estar associado à possível falha desse emissor em honrar esse compromisso. Então, o Samuel falou ali, não são tantas empresas assim não, Samuel. A última vez que eu olhei estava na faixa de 400 e um pouquinho. Que é pouco no Brasil, né? 400 empresas de bolsa. 400 empresas, 400 mesmo? Não, tem um pouquinho mais. Na verdade, a última vez que eu contei tinha 396. Mas menos de 1000? Bem menos. Caraca, é assustador isso, né? É muito Bem pouco. menos. Isso a gente vê a cultura que a gente tem nesse mercado de ações, é muito fraco. Tanto por parte de empresa, tanto por parte de investidor. Então, se eu tenho uma empresa consolidada, vou comprar debêntures da Petrobras. Dificilmente ela vai dar o calote. Até por questões de ser uma empresa mista, né? Não, mas vou comprar uma empresa que está numa situação não tão favorecida. Aí você já tem um pouco mais de risco para receber, né? Então a gente tem ali risco de liquidez, então a empresa não tem dinheiro para pagar, risco de mercado, então a empresa está em um mercado que não está bom, risco de taxa de juros, então ela tem muitos contratos atrelados a dólar, e o dólar sobe, ela perde sua capacidade financeira, aí a câmbio, né? Desculpa. Ou ela tem quantidades significativas de empréstimo, também não tem condições de arcar com taxa de juros acordadas, o risco daí são mais variados. Só que daí ela tem um benefício. Retornos geralmente são melhores. Então a gente pode ter daí sem garantias, com garantias, e quando elas são com garantias, são duas espécies de garantias. Garantia real, então envolve comprometimento de bens e direitos do emissor, e que, a partir do momento da emissão das debêntures, ela não pode mais negociar esse bem. Vamos supor, eu estou lá, eu sou a Petrobras e quero emitir uma debêntures com garantia real. E eu coloco como garantia uma determinada usina. A partir do momento que eu coloquei essa garantia e emiti as debêntures, a negociação dessa usina não é mais permitida. Uma forma de não comprometer a existência da garantia. E a gente pode ter garantias flutuantes. Então, assegura o privilégio sobre o ativo que a empresa tem. Mas isso não bloqueia a negociação desses bens. Então, você vira um credor principal nesse caso.
Professor, qual que é melhor? Em caso de calote, garantia real tem mais sucesso na recuperabilidade do direito. Ah, não, mas eu consegui um com garantia flutuante. Você vai ter privilégio, vamos supor, a empresa faliu, você vai entrar na lista de credores preferenciais. Então, você vai receber dentre os primeiros. Só que o problema é se não receber. Se ninguém receber, você vai estar nesse mesmo bolo. Então, ele é um pouquinho mais inseguro, no meu ponto de vista, do que o garantia real. Mas, claro, eles dão preferência hoje em dia por garantia flutuante, que é para não restringir negociação de seus ativos, né? Até por questão de obsolescência, salvo se for um bem que não sofra com esse tipo de processo, eles evitam. E sem garantia, aí são os mais arriscados, a gente também tem dois tipos: subordinada e quirografária. Subordinada, então, prefere somente aos acionistas da emissora no ativo remanescente, no caso de liquidação da companhia. Então, eu tenho debêntures e não sou acionista, não vou ter uma garantia real nessa liquidação. Mas se eu sou acionista, aí eu tenho privilégios, tenho o benefício do recebimento preferencial. Aí é uma forma de garantir com que a pessoa também invista na empresa como acionista. Faz sentido para vocês isso? Pense, eu estou oferecendo debêntures para vocês. Ah, mas eu falo, eu não tenho como dar garantia, mas eu vou fazer uma operação subordinada. Então, se vocês comprarem ações da minha empresa, vocês vão ter preferência no recebimento dessas debêntures em caso de liquidação. Aí dá mais confiança para o investidor, né? É. E também vira uma espécie de venda casada, né? Você faz também com que ele crie interesse em comprar as suas ações. Particularmente, eu não vejo muito essa operação subordinada, tá? Faz um tempinho que eu não vejo. Quirografária também é mais incomum do que com garantia, mas é mais comum do que a subordinada. A quirografária é aquela que deixa todo mundo no mesmo bolo. Ninguém tem garantia nenhuma de receber essa debêntures, e em caso de liquidação, ninguém vai ter privilégio nenhum. Todo mundo vai ficar em condições de igualdade no recebimento. Agora, qual será que tem a melhor remuneração? As com garantias, a subordinada ou a quirografária? Tá aqui, né? Para investir num título onde eu não ofereça garantia nenhuma que você vai receber, a não ser a minha condição como empresa, a minha solidez, eu vou ter que remunerar bem, né? Vou ter que pagar juros melhor do que outros tipos de debêntures. Então ele acaba sendo melhor. Só que é mais arriscado, né? A remuneração. Aí vai ter 1 milhão de regras, porque cada empresa, cada título vai criar sua forma peculiar ou particular de remuneração. Então, cada empresa vai definir e vai estar atrelada na sua escritura de emissão, no registro que é feito junto à CVM. Então, algumas debêntures permitem, por opção do investidor, a transformação do crédito a receber em ações da companhia.
Isso é uma exclusividade das debêntures. Então, eu posso ter taxa pré-fixada, pós-fixada, mas debêntures é o único que você pode optar, caso isso seja possível pela escritura de emissão, você receber em ações da empresa. Será que isso é bom? Será que é ruim? Depende da empresa e do Depende mercado. da empresa e depende do cenário econômico que ela está vivendo, né? Então, existem boas possibilidades de negociação nesse mercado. Essa Então, palavra depende é muito boa, né? Você vê que a resposta é tudo dela, cara. mas é porque o mercado é muito volátil, então pode ser que a gente viva uma condição que pegar a ação depois é bom, aí vai depender da análise de renda variável também, né? Assim como pode ser que o melhor seja para dar meu dinheiro aqui com rendimento que está suficiente essa negociação. Então, viu? Vocês estão começando a gostar do depende, né? Eu falo para vocês. Então, a liquidez. Aqui também são condições da emissora. Então, o vencimento pode variar conforme as condições de emissão, podendo a empresa emissora constituir um direito ou colocar na escritura de emissão, se é possível, resgate antecipado e se esse resgate antecipado pode ser parcial ou total. E se vai ter alguma penalização nesse resgate antecipado. Também variáveis das mais distintas possíveis na emissão das debêntures quando a gente fala em liquidez. E eu falei ali do crédito imobiliário ou do recebíveis imobiliário e do agronegócio, que são isentos para fomentar duas áreas importantes, né? As debêntures também são isentas de imposto de renda, desde que seja debêntures de infraestrutura. Por que será? Porque a empresa vai crescer e vai gerar mais empregos. Exatamente. Então, quando a gente fala em estrutura, leva a figura de crescimento dessas organizações e, por consequência, desenvolvimento social através da geração de emprego. Então, elas são chamadas de debêntures incentivadas. Eu até comentei com vocês na aula passada, né? A ALL gostava muito de investir em debêntures do BNDES, porque tinha um bom rendimento e ainda assim era isento de imposto de renda. Então, era uma mão na roda para eles, né? Já não é considerado uma debêntures de infraestrutura, ele é tributado pela tabela progressiva, então ele é tributado normalmente pelo imposto de renda. Dúvidas? Perguntas? Questões? Claro. Professor, Aí, uma diga, pergunta. Simão. Pode falar. Se eu pego e tenho um dinheiro na minha conta, se eu faço um empréstimo, por exemplo, na empresa, o meu empréstimo, o governo recolhe imposto de renda sobre ele? Peraí, como que é? Se eu faço um empréstimo, o dinheiro cai na minha conta. Daí eu já começo a movimentar mais, né? Essa movimentação do empréstimo conta para mim declarar imposto de renda sobre ele? Você não declara como rendimento, né? Mas você acaba declarando em dívidas de ônus reais. Professor, mas por que eu vou declarar minha dívida? A receita, uma das formas de cruzamento de dados é a chamada variação patrimonial. Então, eu declaro lá que eu tenho 50 mil em bens no começo do ano, e no fim do ano eu falo, não, eu fechei o ano com 100 mil. Tive uma variação ali de patrimônio de 50 mil, não foi? Sim. Aí
eu informo lá nos meus rendimentos que eu recebo 40. Não ia chamar um pouco a atenção? Eu tinha 50, eu recebi 40. Como é que eu consegui fechar o ano com 100 mil de bens? Aí eu começo a ter a chamada variação patrimonial negativa. Eu não tive dinheiro para pagar tudo isso. Aí eu posso ter a figura de dívidas de ônus reais cobrindo parte dessa variação. Mas para efeitos da tributação do seu imposto de renda, não tem nenhum, não, Samuel. Você pode declarar sem medo que não. Era uma pergunta que eu tava faz horas, que eu não sabia para quem. Não, mas muita gente tem medo, ou não sei por que, algum receio de, não vou declarar meu empréstimo no banco. Não vai mudar em nada. Na verdade, isso cria um pouquinho mais de margem para você ter variação patrimonial. Então, declarar dívida não precisa ter medo, senhor. O problema é declarar aumento de bens e direitos sem ter dinheiro para pagar tudo isso. Por enquanto é só as dívidas que eu tô declarando, professor. Então. Mas, voltando ali, a renda fixa, claro, era só para passar um panorama de quais são os principais títulos negociados aqui no Brasil, para a gente passar para a renda variável. Renda variável é o que dá maior espaço tanto para a área da educação, vamos falar assim, então, para a gente desenvolver teorias, conceitos, consequentemente, desenvolver técnicas, né? Assim como também é o que permite maior manobra de negociação. Manobra de negociação parece que eu estou fazendo algo ilegal, né? Não ficou uma palavra boa. Mas variações de operações que permitam maximizar esse rendimento. Então, renda variável, ele é a melhor ferramenta que a gente tem nesses dias atuais. Então, a gente vai começar hoje com renda variável e vai aí por mais algumas aulas falando dela. Então, vamos falar o básico hoje. O que é uma renda variável? Cadê meu marca-texto? Tem uma classe de investimento composta aí não só por produtos financeiros, mas também por ativos, que daí leva a gente para a figura das ações, onde a gente não consegue prever um possível rendimento antecipado. Concordam com isso? Alguns até são mais, vamos falar assim, previsíveis no sentido de saber se vai render ou não, e alguns não. Mas a gente não consegue apontar uma garantia real que ele vá ter rendimento ou não. Então, ele não existe, ou seja, não há garantias ou previsão de retorno possível de obtenção. Tirando ações, vocês conhecem mais algum título de renda, ou não título, ativos ou produtos financeiros de renda variável? Eu não. Tem um que muita gente compra porque acha que fica bonito, mas acaba tendo, de certo modo, um ativo de renda variável. Quem gosta de joia? Ninguém gosta. A dama ela já falou eu. Gosta do quê? Joia? No máximo uma bijuteriazinha, né, professor? Não tá dando pra comprar joia ainda. Mas. Relógio, professor. Eu amo relógio. Oi, Samuel? Relógio. Depende do relógio, mas joia não. Relógio não entra nesse caso, Samuel. Eu tô falando de joia por causa do ouro. Ouro é um ativo de renda variável.
E os Rolex, professor? Ah, mas aí já é um padrão muito acima até da minha imaginação. O próprio ouro, ele é renda variável. Ah, professor, mas tem gente que investe em ouro? Tem? Vocês conhecem alguém? Pelo menos um vocês têm que conhecer. Não conhecem? Você começou a fazer pergunta difícil do nada? Não é joalheiros, Daniel. Esse que eu quero que vocês pensem é a República Federativa do Brasil. Conhecem ela? Eu ia falar isso, eu ia falar que provavelmente o governo, porque a gente tem que ter, nosso real vale um tanto em ouro, né? O lastro econômico da nossa moeda é em ouro. Professor, mas por que ele é o ativo utilizado para esse lastro? Ele é um ativo negociado mundialmente e com uma margem de segurança boa. Por isso, todos os países têm seu lastro em ouro. Quer dizer, nem todos, né? Alguns acabam até utilizando o dólar hoje em dia. Isso daí até quando a inflação sobe muito, né? Tem gente que prefere pegar e trocar o dinheiro por ouro para poder ter uma segurança maior, né? Uhum. Até em guerra. Tem período de guerra, o ouro é o melhor investimento que existe. Porque ele não vai oscilar tanto quanto qualquer outra moeda. Então, ali, ao contrário do título de renda fixa, os investimentos de renda variável, eles são voláteis. Não foi Oi, o que Ana? o. Não foi o que o Putin fez lá na Rússia? Também, ele fez. Ele trocou o euro, né, por ouro. Era mais Uhum. fácil para Para negociar. negociar depois, né? Essas estratégias já vêm lá da Primeira, Segunda Guerra. O pessoal se desfazia das moedas e pegava ouro. Mas o ouro também é um rendimento volátil? Também. Vai depender da oferta e demanda. Ah, o pessoal está comprando muito ouro porque tem medo do cenário econômico. O ouro vai subir. Ah, não, o pessoal não está precisando de dinheiro, não quer ouro, começa a colocar muito ouro em negociação, o valor vai cair. Ele é um investimento também volátil, mas infinitamente menos volátil do que, por exemplo, uma ação, ou pior, o mercado futuro, que aí é extremamente volátil, né? Então, isso significa que os preços podem variar muito ao longo do tempo e mudar a performance do investidor que tem ele em carteira. Então, sempre quando a gente vai começar a trabalhar a renda variável, a gente vai começar a encontrar esse termo, carteira. O que isso quer dizer para o investidor? Ele tem um determinado número de produtos com ele, tipo, ele investe mais em Isso. um produto. Ele pode ter renda Os, fixa, algumas rendas variáveis e, sei lá, ou mesmo que seja só renda variável, ele vai ter um portfólio nessa carteira, vai ter várias opções, porque é uma forma de estabilizar essa carteira. Ah, de tem mais repente, segurança também, né? um investimento cai, o outro sobe. Isso faz com que a gente tenha um determinado equilíbrio. Mas, claro, qualquer investimento de renda variável vai fazer o valor da nossa carteira ficar oscilando, né? Então, por esses motivos, os investimentos dessa classe costumam ser de maior risco. Realmente, né? Se a gente der bobeira, a gente negocia errado e a gente leva prejuízo, no bom e velho português. Mas o rendimento também pode ser muito maior do que a renda fixa. Vai também do tempo de negociação. Então, isso porque não há limitação de taxa de juros, de regra de rendimento. Vai depender dessa volatilidade, dessa negociação para cima, para baixo, possibilidade de ganhos, possibilidade de perdas. Isso gera a figura do risco e também
do potencial de rentabilidade. Agora, quais vantagens a gente pode falar em investir na renda variável? Então, fazer investimento em renda variável é uma forma de buscar potencialização de lucros, indo além do teto que a gente encontra nos títulos de renda fixa. Então, a gente pode assumir um risco maior e assim a gente conseguir operar com ganhos maiores. Professor, mas tem uma palavrinha ali que deixa a gente um pouquinho preocupado para estar falando de vantagens, né? Isso assusta um pouco para falar em vantagem, não assusta? Risco. Meu investimento tem risco. Pois é. A gente precisa entender as técnicas para mitigar esse risco. Sabendo controlar esse risco, a gente tem uma maior chance de ter esses ganhos. E, consequentemente, ele se torna realmente mais atrativo. Então, não há como participar de grandes empresas, ativos e derivativos diversos ou fundos em busca do melhor desempenho para sua carteira. Então, essa possibilidade de investir em ativos variados faz com que a gente tenha um portfólio melhor, criando essa vantagem no desempenho da carteira de investimento. E, claro, a diversidade também é uma possibilidade, já que a gente tem aí uma grande variedade de ativos para investimento, né? Se a gente parar, igual eu falei, tem mais ou menos 400 empresas com ações em negociação da Bolsa. Só aí já são 400 opções de ativos diferentes para investir. Já começa a ter uma baita opção para negociar. Só que também, quanto maior o volume de opções, maior eu tenho que ter conhecimento para conseguir fazer investimento, né? Então, você conhecerá nesse conteúdo de renda variável para que servem a proteção das carteiras ou momento de alta volatilidade, ou palavrinha difícil, né? Volatilidade para fazer essas negociações. Inclusive, a gente vai passar por uma teoria bem interessante de Markowitz que fala da eficiência das carteiras. E daí é possível também diminuir o risco, contando com um portfólio, e isso vale até para quem não tem tanta experiência. Quer ver? Deixa eu passar aqui para... Cadê? Esse daqui. É um excelente investimento de renda variável para quem não tem tanta confiança ainda. A gente ainda vai falar dele. Agora, desvantagens. Com certeza, a grande desvantagem daí da renda variável é o risco, que é bem maior do que a renda fixa. Então, quero rendimento, vou ter risco. Só que, para conseguir fazer um bom investimento, vou ter que fazer uma boa análise de risco. Então, o risco do mercado, com certeza, é o principal, já que os preços dos ativos vão oscilar. Então, qualquer movimento econômico, qualquer movimento político, qualquer movimento cambial que ocorra no país, ou mesmo através de notícias sobre essas possibilidades de movimentação, vão interferir nessa negociação. Vão gerar risco de mercado. Concordam com isso? Movimentos políticos, movimentos econômicos, notícias atreladas ao mercado, geram essas oscilações? Se a gente tiver um político que faz alguma coisa hoje no jornal, amanhã pode ser que as notícias já caiam, o preço das ações caiam bastante, ou aumentem.
Depende Às muito. vezes não precisa nem esperar o outro dia. O professor, acho que é Rafael, não lembro o nome dele. Ele falou que quando o Bolsonaro começou a lá falar sobre armas, que ia começar a liberar, a Tauro subiu a ação dela bastante, né? Começaram a comprar loucamente a ação, justamente porque Por sabia que ia quê? fomentar, que ia começar a melhorar a compra, os compradores iam querer comprar as armas, e daí assim as ações iam subir o valor bastante. É uma notícia que gera expectativa de expansão de mercado. Só que daí o interessante é que pegou só um segmento. Então, as notícias elas podem variar, essa oscilação, esse risco de mercado, inclusive setorialmente. Isso faz com que a análise se torne cada vez mais complexa. Claro, vai depender do tipo de análise que é feita, né? Eu até comentei na aula passada dos dois perfis de análise, a gente tem o fundamentalista e o técnico, cada um usam fatores distintos, mas essas oscilações, essas notícias, vamos falar assim, esses momentos de uma determinada economia faz com que a gente tenha essas oscilações de maneira geral. Então, na prática, ele é um ponto que impede que haja um maior nível de previsibilidade sobre retorno, o que não pode acontecer quando a gente quer um investimento seguro, né? Então, portanto, é necessário estar preparado para incertezas quanto a ganhos ou mesmo prejuízos. Como assim, professor? Estar preparado? Sim, estar preparado psicologicamente, até para suportar o efeito da chance de ganho ou de perda. Isso gera um efeito psicológico que pode levar você a se desfazer de uma ação que esteja em queda e que seja possível de recuperação. Um efeito psicológico de incerteza faz com que você venda uma ação. Inclusive, teorias exploram isso na movimentação de ações. Então, é comum que haja dificuldade, ao menos inicialmente, para se criar estratégias de investimento. Então, a gente não precisa ser especialista no mercado financeiro para conseguir fazer esse tipo de investimento, mas é preciso parar um pouco, estudar, conhecer tanto o nosso cenário econômico quanto as possibilidades de investimento para que você consiga começar a trabalhar com boas carteiras de investimento, né? Você montar um bom portfólio de investimento. A gente tem algumas principais rendas aqui que eu trouxe para vocês. Então, embora todos os investimentos de renda variável tenham características em comum, elas não são iguais. Elas têm a mesma metodologia de funcionamento, não é metodologia, mas a sua forma de funcionamento, mas cada um com suas particularidades. E a gente tem que conhecer essas particularidades para conseguir encontrar as opções melhores. E essas são os principais títulos elencados. Ações, com certeza o mais conhecido, né? Fundo de ações, fundo de índices, esse aqui eu acho muito legal, fundo imobiliário, fundo cambial, ouro e opções, mercado de opções. Esse daqui é o mais rentável, mas o mais arriscado. Agora, vocês lembram que eu falei que ia se transformar em um trabalho? O pessoal que estava na sala. O que eu farei com vocês? Preciso ver quantos alunos nós temos na sala. Espera aí, vamos ver. De cabeça.
Ah, que legal. Eu não tenho listagem aqui. Se eu não me engano, acho que a gente tem 12. É mais ou menos o que eu imaginei. O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão montar duplas para apresentar 2 títulos ou 2 opções de investimento. Então, um grupo vai apresentar ações e fundo de ações. Um grupo vai apresentar. Pode falar, Simão. Quero fundações. Eu posso pegar e escolher? Tem que entrar num acordo com a turma. Aí vai ter um grupo com fundo de índices e fundo de investimentos. E um grupo com fundo cambial e ouro. Professor, mas vai ter um grupo que vai ficar só com opções? Não, porque não vai dar, né? Porque está em 12. Aqui a gente já tem. Não, dá sim. Mas opções eu ia ficar para mim, né? Ou alguém quer pegar opções? Então aqui temos Seria mais outras opções, professor? Oi? Tá ruim o som porque eu tô no ônibus. Seria outras opções? Não entendi. Não, é um mercado de opções. Ah, tá. Esse aqui é interessante porque ele tem até locais de negociações com mais predominância. Por exemplo, vou pegar onde existe uma separação bem grande é nos Estados Unidos. Ações a gente tem principalmente a Bolsa de Nova York negociando, né? O mercado de opções funciona muito bem na Bolsa de Chicago. Então, aqui é negociação principalmente com commodities. E isso dá um. Precisa ter dinheiro, claro, para poder investir, mas dá uma renda muito bacana. Agora, como é que eu vou pedir para vocês se organizarem? Vou pedir para vocês me mandarem no meu e-mail do escritório, tá? Porque eu acabo olhando melhor lá. O nome da dupla e qual que vocês preferem falar. Aí, tendo 12, vai dar 2 equipes falando dos mesmos investimentos. Ou vocês preferem fazer uma equipe falando de um tipo de título só? Acho que seria melhor cada um falar de um, né? Pra não ficar repetindo. É melhor de um só. É, pensando bem é melhor. Então vamos pegar do 1 ao 6. Se bem que o ouro vai ser tão facinho. Mas tá. Do 1 ao 6, vocês vão montar duplas e me passar. E daí o 7 fica comigo, que esse é o mais legal. Pode ser? Pra mim, sim. Tá. Aí vocês me passam o nome da dupla e o tema que vocês escolheram. Aí eu vou planilhar isso para a gente organizar essas apresentações. Professor, mas vai ser para quando? Espera aí. Cadê? A primeira semana depois do feriado, na sexta-feira, dia 16. Beleza? Então, vou escrever aqui. 16 barra 0. Olha que bacana a minha letra, né? Nossa, agora caguei de vez no slide. 16/9. E aqui eu coloquei um pouquinho de retrato de como está esse cenário dos investimentos no Brasil. Esse é um relatório da Ambima, tá? Como que é dividido os investimentos? Hoje, quem tem investimento bem, vamos falar assim, homogêneo, né? Equilibrado, mulheres e homens, mantém um percentual
de investimentos ali, nessa participação dos investidores, a gente tem um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas se a gente pegar por região do país, isso já não está mais tão legal, né? Onde se concentra a população com investimentos? Curiosamente, uma região um pouco mais desenvolvida economicamente, né? Região sudeste é a que predomina. Mas olha que bacana. Quando se pergunta tipos de instituições financeiras que o brasileiro conhece que são possíveis de investimento. Aí aqui está classificado por classe social, né? O verde, população geral, o azul, classe A e B, o laranja, classe C, e o pretinho aqui, classe D. Aonde que a gente encontra um maior volume de conhecedores em relação à opção de investimento? Justo naqueles que são os que pagam menos. Os bancos tradicionais são os predominantes nesse mercado. Só que o que eu vejo como agravante no setor, vamos falar assim, da educação. Olha a classe dos mais humildes. Nem tem conhecimento sobre aonde pode investir. Aí eu pergunto para vocês, isso justifica a ação que vem sendo criada, ou um movimento que vem sendo criado para inserção de disciplinas com temática de, como que é? Não é exatamente esse nome que está sendo usado, mas de finanças pessoais, nas escolas, principalmente públicas, né? Professor, Pode falar. qual que é o e-mail para enviar o nome da dupla? Peraí. Ou se a gente falar aqui agora, o senhor já nota. É que eu não estou com a minha planilha. Ah, então daí eu passo por e-mail, então. Qual que é o e-mail? Estou colocando no chat eles. Vocês viram? @cjcontabilidade.com.br. Então, voltando ali, ó, essa necessidade de conhecimento financeiro a gente precisa levar para os alunos de escola pública, porque hoje a gente vê que nem sequer conhecer aonde pode investir leva a esse cenário de necessidade sobre esse conhecimento, né? Claro, pode ser que ele não tenha dinheiro para investir, mas ao menos acesso ao conhecimento é ideal que se tenha, né? Agora, para os que podem investir, qual foi o investimento mais citado de modo espontâneo? Ah, professor, o que é essa pesquisa espontânea? É quando o pesquisador não dá opção nenhuma. Ele só pergunta: qual tipo de investimento você conhece? Qual será que ganhou a gente? Curioso, né? Poupança. Quando a pessoa tem conhecimento, é o mais citado. A gente vê que ações de bolsa também têm uma participação significativa, mas a gente vê que não é o mais investido. Então, se conhece outros mercados, mas ainda pouco, e a gente também tem a figura do desconhecimento sobre opções. Aí não é só a exclusividade da baixa renda, né?
Classe C também tem pouco conhecimento. 73% desses entrevistados não conhecem. Aí, quando a pessoa investe, mesmo conhecendo várias outras formas, né? Aonde o povo vai? Professor, mas de quando é essa pesquisa? É a da Ambima desse ano, 2022. Ah, professor, mas o rico ele vai investir em opções mais rentáveis. Não. Quem pode investir ainda vai para a poupança. Isso da classe A, hein? E claro, quando a gente fala para os que não investem, a população ainda predomina, né? 61% da população total entrevistada não tem investimento. E quem que auxilia o pessoal a fazer esse investimento? Geralmente a gente tende a achar que é banco só, né? Mas olha como está bem mesclado. Gerente de banco, gerente presencial, 21%, mais amigos, sites começaram a criar uma participação maior. E o que mais impressiona, pelo menos na minha opinião, é esse aqui. Como os aplicativos e sites, principalmente aplicativos, ganham predominância nesse cenário agora, né? Até o Samuel, não lembro se foi na aula passada ou na aula retrasada, falou do aplicativo, né, Samuel? É, que agora está começando a divulgar mais, acho que foi o Bradesco, né? Ele fez uma plataforma que você consegue, se não me engano, monitorar seus investimentos fora do banco e dentro do banco também. Isso já vem sendo comprovado através dos números. A participação sobre a informação na hora de investir por parte de aplicativos vem crescendo. Não duvido que, não vou falar nem no longo prazo nem no curto, mas um médio prazo esse percentual vai ultrapassar os gerentes. Logo os gerentes vão ter que se preocupar aqui. E O o que aplicativo de tudo está tomando muito espaço, né, professor? Até mesmo, tipo, a gente estava conversando lá no banco lá, que muitas pessoas agora, por causa de ter o aplicativo, não precisam mais ir no seu gerente resolver as coisas. Muito que elas fazem, elas mandam uma mensagem dentro do próprio aplicativo e alguém responde elas por lá. Não eu, tem para falar a verdade, eu não sei quem é gerente da minha conta. Olha, acho que já tá? já está fazendo uns É que não 3 tem anos que eu não necessidade, vou no né, banco professor? mais. Exatamente. As plataformas de. Não mais de 3 anos. Nossa, eu até estava fazendo uns 5, porque eu estava esquecendo desse período de pandemia. Então, para ver como a gente vem substituindo essas mídias e também a forma com que a gente busca esse conhecimento. Esse aqui é interessante. Por que o povo não faz investimento? Eu acho que eu estou nesse percentual também. Então, falta de dinheiro, desemprego, outros gastos, outras prioridades, fazem com que a população deixe de investir. Eu acho que é aquele 95% do nosso cérebro lá, sabe? Aquele que age muito com emoção. Não, de verdade. É porque você fala assim, porra, eu ganho pouquinho já. Daí o cara tá falando pra mim guardar um dinheiro. Como que eu vou guardar dinheiro se eu já ganho pouco? Só que, tipo, aquele outro 5% que é o da razão, se você parar pra pensar, tipo, tu ganha pouco, mas se você ganhasse menos, você ia viver com menos. Viver com menos. Entende? Mas isso é a falta de conhecimento.
igual ali no slide que mostrava quem conhecia investimentos, a gente via que pouca gente conhecia, principalmente de classe C, D e E. Se ao menos existisse o conhecimento sobre a necessidade de controlar as finanças e, consequentemente, a possibilidade de investir, eu acho que esse cenário mudaria. Claro, não de maneira tão drástica, mas melhoraria esses números. E, tipo, se a gente for parar pra olhar assim, eu tenho que ter dinheiro para investir, mas hoje em dia tá tão fácil, porque CDB você pode investir a partir de R$ 1. Pelo menos no Itaú lá é assim, né? A partir de R$ 1 você já pode guardar. E tem uma campanha agora que eu estou lançando, que é guarde seu cafezinho. A partir de R$ 3 você faz um investimento. E detalhe, não precisa nem mais ir no banco, faz tudo do Prático celular. e rápido. Mas aí eu acho que também vem da característica do brasileiro, né? Infelizmente ele acaba, tem o dinheiro na mão, ele gasta, né? Eu não vou reclamar assim muito, porque eu sou assim, tá? É verdade. Brasileiro. Aí a gente vê que outros fatores, seja interesse, insegurança ou a própria pandemia, não afetava tanto. O problema mesmo do brasileiro é condição financeira. Então, eu trouxe esses números só para a gente dar uma verificada, para vocês verem como ainda tem muito espaço para disseminar esse tipo de conhecimento, para a gente poder melhorar, né, a condição econômica do brasileiro. Claro, não vai ser eu, vocês, que vai mudar sozinhos o mundo, mas se existisse um movimento e se a gente consegue disseminar essa ideia do que eu preciso ter conhecimento sobre finanças, acho que a gente consegue desenvolver um pouco mais essa sociedade. O Né? brasileiro até sofreria menos se ele começasse a aprender a investir, porque assim, eu estava vendo alguns pesquisadores e eles falaram que se você começa, tipo, na minha idade, 20 anos, começa a investir R$ 100 por mês, cara, você tem uma vida, tipo, na aposentadoria, uma vida sossegada. Não vai precisar de cabeça, não vai precisar trabalhar muito, vai se ferrar pouco, só que, tipo, a gente não tem essa cultura, esse conhecimento, né? Até a respeito de, que nem a gente vê muito nos Estados Unidos, os caras têm seguro para tudo, né? Ele tem seguro de carro, seguro de vidas, tem seguro de, tem um negócio que ele paga médico particular, tem escola particular para os filhos, tudo, tipo, ele já tem um conhecimento, né? Agora, vai falar pro brasileiro, faz um seguro não sei do quê? Pra que eu vou querer esse seguro, cara? Eu nem vou usar. Aí vem de volta da cultura, a ideia do, eu não preciso, eu não vou usar. Na hora que bate o carro, aí tem que pagar um conserto que sai muito mais caro que um seguro, a pessoa se arrepende. É cultural por falta de conhecimento. Então, próxima aula a gente vai continuar nesse nicho do mercado variável. Aí vocês vão me passar as equipes e o tema que vocês querem trabalhar, eu vou organizar e vou responder vocês. Eu tenho uma dúvida sobre o trabalho. Vai ser apresentação? Precisa entregar alguma coisa escrita ou só apresentação com slide? Só a apresentação e os slides. Beleza. Então. Sem escrito, não precisa se preocupar em montar resumo, nada. Aí a gente só vai compartilhar entre a gente os slides. Beleza, então. Obrigada, professor. Mais alguma dúvida? Sexta-feira, esse horário, as dúvidas desaparecem, né? Quando eu começar o trabalho, certeza que vai ter várias. Aí é normal. Nada, gente. Então, tá bom. Então, vou deixar vocês descansarem. Hoje é uma sexta-feira um pouquinho mais agradável, né? Então, nos encontramos quarta-feira que vem no presencial. Beleza? Beleza. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, bom descanso para vocês e bom fim de semana. Boa noite, professor. Falou. Falou, Samuel.